Pessoal, acabei de ter um papo com a Flora. E aí, pessoal, tudo bem? Sou a Cris Azulini. Eu escolhi um momento bem especial para conversar com vocês um pouquinho, para falar sobre o que eu faço, sobre a minha vida, sobre quem eu sou e sobre a advocacia de maneira geral. É um formato de talk. O que é um talk? Uma maneira descontraída da gente trazer os assuntos, mas com profundidade, para que fique bem interessante para vocês. E hoje tenho aqui como um convidado especialíssimo, um cara super do bem, de boaça, e que a gente consegue desenrolar uma conversa muito profunda que eu acho que vocês vão gostar. Com vocês, Caio Gimenez! Isso! Pega essa apresentação, velho! Obrigado mesmo. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de participar do Talk e participar dessa construção que eu acho que o pessoal está assistindo, vendo, percebendo e também vivendo junto com você. Poder estar junto com você. Já quero deixar aqui que é muito bom pra gente, estou muito feliz. E é um prazer enorme pra mim, me sinto extremamente lisonjeada de ter você no meu sofá. É tipo talk show, né, o negócio, muito né? chique, né? Gostei do lugar, sabe? Achei bonito o lugar. Eu me senti bem em casa, diga Não, assim. eu achei assim, muito legal aqui, o estúdio, tudo. Muito bacana, muito legal. Eu curti muito. Eu também. E é um prazer enorme ter você aqui. Eu sei que a gente consegue desenrolar coisas que são muito interessantes para muita gente. A gente fala sobre diversos assuntos, mas muito sobre nós, né? A gente Sim. gosta muito de falar sobre nós, sobre a forma como isso influencia no nosso trabalho, sobre Autenticidade, a né? autenticidade, que é um assunto que você traz com bastante frequência. E aí eu queria te fazer uma pergunta logo de cara. Ó, vocês estão assistindo, vai ter um negócio aqui, que é os dois aqui. Os dois e já vão falar. Tem o pessoal afobado aqui. Logo de cara. Tem um preço, não tem? Tem. Qual é o preço da autenticidade pra você, Caio? Acho que quando você falou esse tema, para quem tá ouvindo ou assistindo a gente, né? A gente tava conversando, o que a gente ia conversar, né? E quando você falou o preço da autenticidade, eu acho que essa frase, ela ressoa em muitos sentidos. Porque o preço da minha autenticidade, ela pode ser um preço barato para você. Mas a minha autenticidade, ela tem um custo que para mim pode ser caro, entende? Pro outro pode parecer muito fácil. Por exemplo, tá aqui no nosso estúdio, montar isso para mim é comum, relativamente comum. Falar aqui, poxa, eu amo fazer isso. Para mim também. Acho que nunca é comum, porque sempre é um desafio, né? Não é comum, gente. Não é. É algo novo, dá um medinho. É isso. É sobre esse lugar aqui que dá uma tremedeira, mas passa. Você tá entendendo? Tipo, esse é o rolê, porque pra mim, eu falar que é comum é um preço. Pra você é outro. Mas se a gente assumir cada um a sua autenticidade, o preço da autenticidade nesse momento pra cada um é um. Não tem pra entender? Claro. Não é o mesmo. O preço pra mim é uma coisa, pra você já é outro. E eu acho isso louco porque não adianta a gente falar pro outro, você tem que fazer isso, parece ser fácil sempre pro outro. Mas acho que o que a gente sempre conversa é como a gente vai construir isso, como a gente vai desconstruir esses muros que a gente constrói, esses preconceitos, essas preocupações com o que vão achar, como vai ser, como a gente constrói uma falsa proteção para não pagar o custo da autenticidade. Para mim custa muito, assim. Porque ser autêntico, ao meu ver, é algo que te traz um extremo desconforto. A partir do momento em que a gente resolve sair furar a bolha, né? Como a gente costuma dizer. E aí passar a demonstrar aquilo que você é, a forma como você é, o porquê, né? Os nossos porquês. Isso, de fato, custa caro e gera aquele desconforto e aí, como que eu vou ser julgado nisso? Será que eu tenho que responder e justificar o porquê eu sou assim? Então, isso é algo que me pega bastante. Eu tava vendo o episódio que você gravou com a Carol e eu achei muito louco, sabe por quê? Porque vocês falaram sobre isso, sobre o preço de assumir e resolver os BOs, sabe assim? E eu acho que a autenticidade, ela é hoje, pra gente, um BO, porque quando a gente vai olhar pra internet, assumir quem a gente é correr contra uma maré.
Assim, quantas advogadas fazem talk? Tudo bem, vamos dizer podcast. Quantos advogados? Várias. Quantas advogadas vêm para essa abordagem muito mais humana do que profissional? São poucas. Pelo menos, eu não estou falando que eu estou na sua frente. Eu não conheço. Que a forma de tratar a profissão com humanidade. E eu enfrentei isso. Quando eu pego o vídeo, a fotografia e falo, cara, eu não vou só usar o resultado como meu produto. Eu vou usar o processo. Putz, um baita custo, porque, tipo assim, a minha autenticidade custava. Eu gosto de usar o exemplo, tipo, um matagal, sacou? Tipo assim, tem a trilha para você chegar na cachoeira, mas tem um matagal, a gente dá um facão. Fala, ó, o facão para mim é o processo de descobrir o outro. O facão para você é ser cada dia mais humana numa profissão que te pede frieza por muitas vezes. Sim. E aí você vai cortando até você encontrar o seu caminho, fazer a sua trilha, e aí você abre caminho para que outros venham, mas não tem ninguém na frente para te limpar mais o que dá esse norte na trilha. Você vai ter que descobrir. Então, assim, quando eu paro para olhar o quanto custa a gente, de uma forma muito limpa, se desprender dos outros e fazer o que a gente tem que fazer, eu não consigo dizer que é fácil, mas acho que vale muito a pena, sabe? Quando eu vejo você é, fazendo isso que você está fazendo e precisando de pílulas de ânimo, sabe? Você não precisava reinventar nada. Viver esse processo, eu falo de você, porque está ouvindo a gente, porque eu estar aqui hoje é um prêmio para mim, de verdade. Porque poucas pessoas são persistentes no desconhecido, sacou? Nesse matagal de um talk, nesse matagal de um posicionamento, quando você decidiu fazer, você foi fazendo, mas não é fácil, né? Não, não é fácil. A exposição não é fácil, entender o que a gente vai falar e como isso vai ser recebido não é fácil. Mas a partir do momento em que eu entendi que eu estava trazendo só o que eu já sou há muitos anos, o que eu faço no dia a dia, a Uhum, forma como eu coloco para o cliente, porque de fato é pesado divulgar, é pesado. A uhum, gente lida com o problema das pessoas, mas eu posso deixar o meu trabalho, a técnica, a forma de atender um pouco mais leve. uhum. Se eu posso trazer isso para o cliente, por que não? Fica melhor para ele, fica melhor para mim. Né? Eu trago um pouco de conforto para aquela pessoa que está numa situação de vulnerabilidade, num problema que às vezes o cliente olha e fala assim: não tem saída, por onde que eu vou começar? E aí ele chega para eu atender numa situação tão complicada, tão grosseira, Dolorosa. muitas vezes, dolorosa. Eu falo: calma, né? A gente vai juntos construir um caminho um pouco melhor, um caminho mais afetuoso, não tão combativo. Por que a gente precisa, sabe, levar tudo na porrada na vida? É a minha forma de encarar o meu trabalho. Então, eu sou isso e eu imprimo isso na minha forma de trazer a advocacia para as pessoas. Principalmente em relação aos direitos de família, né? Eu acho que quando você fala. Eu não sei, eu acredito que muita gente que está ouvindo a gente te conhece, talvez não me conheça, mas você falando isso, Cris, eu queria te fazer uma pergunta. Olha aí. Bora! Já que a Quando, gente tá aqui. quando você fala para mim assim que você sempre teve noção que isso valia muito? Não, não foi sempre. E durante algum período, a advocacia para mim foi algo pesado, tortuoso, algo que muitas vezes eu falava assim: não quero mais, eu não aguento mais. Até eu entender que o que fazia os clientes me procurar era justamente não só a técnica, mas quem eu era como pessoa, a forma como eu trazia o atendimento. E aí, quando eu entendi isso, eu comecei a perceber o valor do meu trabalho e a entender que este valor não era para qualquer pessoa, não é para qualquer perfil de cliente. Eu tenho clientes que não estão abertos para um atendimento como o meu. Eu tenho clientes, já chegaram clientes que precisavam de um atendimento diferenciado que não era aquilo que eu oferecia. Para mim E era muito. aí isso agregou valor para mim. Eu tenho dificuldade com isso, né, sabia? Hoje não tanto quanto antes,
Mas acho que a grande maioria das pessoas é muito difícil você abrir mão, sabe? Você está falando isso, parece relativamente fácil, mas você falar tipo assim, não, cara, eu não vou seguir com você porque não faz sentido. E o medo da imprevisibilidade, sabe? O medo de você, mas ouvindo você falar me traz muita memória um lance assim, por mais que a gente tenha medo, a gente escolhe. Tem um livro que eu leio que eu gosto muito, que é o Essencialismo. Ele fala assim: um dos pontos ele fala assim, vale a pena eu gastar meu tempo e minha energia com isso? E aí você, às vezes, quando você fala não, você fala, nossa, estou perdendo de fazer. Mas aí você percebe que vale muito a pena você colocar energia e seu tempo em uma outra coisa. Exatamente. Para mim foi muito difícil. Falar, por exemplo, hoje, tá aqui com você, poxa, para mim é muito louco. Ver o que vocês gravaram com a Carol, ver o que você está construindo é muito louco. Mas é também um troféu de, poxa, hoje vale a pena eu investir meu tempo e o meu recurso para fazer isso junto com ela. E uma vez quando a gente estava conversando, você falou uma coisa para mim que mexeu muito comigo, sobre o valor do tempo. E quando você falou do valor do tempo, você falou do valor do cuidado. E aí, o valor do cuidado é o quanto você dá de tempo para você. Não sei se você lembra disso. Lembro. E aí, isso ressoou não só para mim, é o quanto eu estou dando de valor, de cuidado para aqueles que estão perto de mim, sabe? Talvez você não saiba disso, mas mexeu muito comigo, porque eu olho para Ana hoje e falo, cara, como eu posso mostrar para ela que o tempo que eu vou dedicar para ela e o valor que eu vou dar para ela vale, sabe? Pro meu filho, pra minha filha, pro meus amigos. E isso veio de uma ficha que caiu com você. Tipo assim, cara, o que eu tô fazendo com a qualidade do meu tempo, qualidade do meu cuidado com o outro e comigo, sabe? Tipo, pra mim foi sabe quando você faz assim, ó, o cuidado, ele não é só sobre ser bonzinho, é sobre Não. cuidar, sabe? E o cuidado, ele muitas vezes é um trabalho invisível. Nossa. E é onde me pega. Eu falo muito sobre economia do cuidado, sobre cuidar de pessoas, sobre a invisibilidade do trabalho do cuidado, principalmente por lidar com tantas mães no dia a dia. Né? A gente vê mulheres aí extremamente despreparadas quando um casamento acaba. Por quê? Porque ela se dedicou ao cuidado, que é um trabalho invisível, não reconhecido, não remunerado, e que a gente fica pensando ali o que seria da vida daquela mulher se ela tivesse administrado o próprio tempo de outra forma, tivesse planejado o tempo, tivesse pensado, tá, como eu vou imprimir energia nisso? E muita gente não se prepara para o gasto do seu tempo, para o seu gasto energético, não dá valor ao cuidado que o outro dedica. Então é um assunto que de fato é uma ferida que eu carrego, é algo que ressoa muito no meu trabalho, nas relações que eu tenho com as pessoas, porque eu sou uma pessoa de cuidado. Eu sou extremamente cuidadora. Então eu gosto de acolher, eu gosto de, sabe, de proteger, de conseguir cuidar, mas até que ponto eu consigo cuidar do outro sem ser invasiva? Até que ponto eu consigo gastar a minha energia, me dedicar, onde vale a pena, onde não vale? Isso só a maturidade vai trazendo pra gente. Você falando isso, eu lembro da minha mãe e da minha avó. E eu sou filho único, né? E minha mãe é uma mulher, uma mãe solo, né? Hoje, muito mais comum do que há 33 anos atrás, 34. Dependendo quanto esse episódio estiver saindo, talvez eu tenha 35. Mas, na época que minha mãe, que eu cresço, né? Que eu percebo como ser humano, eu percebo que a nossa maior preocupação não era. O cuidado não resumia em só na gente, mas ressoava, o cuidado ele tinha que vir de uma validação das pessoas em se eu realmente era um bom homem, porque se realmente minha mãe era uma boa mãe solo, porque ela não tinha um marido, minha avó se realmente era uma boa avó, por talvez ter tido uma filha que teve um filho, um filho e é uma mãe, sabe? Eu percebo você falando isso sobre o quanto o cuidado com a gente tem que ser balanceado para que a gente respeite o outro, mas principalmente respeite quem a gente é. Eu acho que quando a gente. Eu lembro que quando eu penso em Dona Maria e Dona Gina, vamos dizer assim, eu percebo que elas equilibraram sobre a opinião dos outros, sobre o que elas esperavam de mim. Mas elas não equilibravam da validação. E ficou resquício, sacou?
Hoje nem tanto, porque, como você falou, a maturidade me trouxe uma visão diferente de vida. Mas a validação roubou por muito tempo minha paz. Porque era um lance, por exemplo, será que por eu estar cuidando de mim e o outro não estar gostando ou não sendo bom para o outro, eu estou fazendo algo tão bom porque ele não está validando, entende? O outro não está validando o cuidado que eu estou tendo comigo, porque não interessa a ele. E é louco porque enquanto minha família buscou a validação, a gente ficou debaixo de uma expectativa que nunca chegava. Agora, quando essas duas mulheres decidem criar uma cápsula para o futuro, que seja eu ou. Isso vai ressoar em muitas coisas. Né? Eu percebo que elas começaram a parar de olhar para a validação e focar na formação. Eu não sei se quando você fala de. Você toca muito nas mulheres no divórcio. Mas eu vejo que. A gente conversou disso um pouco hoje. O quanto essas mulheres ouviram que o cuidado primeiro para elas é tão mais importante do que a validação do outro, sabe? Porque minha mãe e minha avó não tinham isso. Eu percebo que eu agora conversando com você, eu começo a pensar que houve um rompimento. Um período que elas faziam pensando no outro e um período que elas faziam pensando na gente. E quando a gente começou a pensar na gente, as coisas começaram a se consolidar de forma muito vagarosa, de forma mais sólida. Mas porque ninguém tinha falado para minha mãe e para minha avó que a validação não era tão importante quanto o cuidado da construção interna, sabe? Eu não sei se isso, como eu não sou mulher, eu não sei se esse é o ponto. Mas eu vejo que a validação do que o outro está achando atropela quem eu sou. E isso pode ser uma causa de um casamento esfriar, porque o outro nem sempre está validando e eu estou deixando de ser eu, e aí cada vez se distanciando as coisas. E aí a pessoa que recebe o cuidado, ela tá sempre na expectativa, Nossa, sim. Sim, 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 sim. né? Nossa, mata. Ô, velho, eu falei meia hora pra resolver o negócio. Aí a advogada Você veio tá com aqui. tempo. Aí a advogada Tá falou com assim: tempo. só um pouquinho, deixa eu explicar uma coisa. Toma aqui, agora. Ela pegou isso aqui e falou assim: então toma, puf. É isso, é isso. A É expectativa do expectativa. outro, cara. Porque você cuida, 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 e aí aquele outro tá acostumado ao quê? A receber, 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 receber. Meu Deus. Quando você muda um pouco a sua forma de gerir o cuidado, porque muitas vezes quem cuida não se olha. E aí você inverte, às vezes, em algum momento isso, fala: Sim. epa, peraí, que se eu não cuidar de mim, eu não cuido do outro. Aquele outro se perde. Ué, peraí, por que que eu parei de receber e fica naquela frustração e naquela expectativa de receber cuidado? Então, essa expectativa é muito complicada, tanto para quem recebe quanto para quem dá. E aí acaba queimando a essência de quem dá. Meu Deus. Porque Animal. você concorda que a nossa essência muitas vezes se perde porque a gente está sempre dando para o outro aquilo que ele quer receber. E Sim. não aquilo que nós estamos dispostos a doar e a fazer pelo cuidado. Isso é internet, né? Isso é As internet. pessoas perguntam pra gente: como é que eu preciso fazer na internet? Ué, como que eu, que estou fora de você, vou definir o que você vai fazer? O que eu posso fazer é a gente parar para se conhecer. E aí eu posso dizer, baseado em quem você é, o que você pode fazer. Por isso que. Mas você percebe nas entrevistas que você faz que muitas vezes a pessoa não se olha? Nu? Ela faz, e aquilo é tão automático que ela não para olhar para ela e falar: por que que eu faço dessa forma? Por que que eu sou um profissional assim? Né? E eu falo isso dos próprios insights que eu tive conversando com você. Ah, caramba, realmente eu sou uma profissional empática por conta de X, Y, Z. Né? A bagagem que eu carrego da minha vida me tornou quem eu sou hoje. E é isso que eu tinha vontade de passar para as pessoas. Eu acho que o grande lance que você está falando é que já está na gente, né? É que às vezes a gente não está mais olhando para aquele cantinho tão valioso, aquele recheio da bolacha tão gostoso, aquela coisa que realmente A cereja do a bolo cereja com do bolo. É açúcar. isso, cara. Porque foi isso, né? Eu acho que, tanto no seu caso, quanto nas pessoas que eu tenho tido acesso, eu paro e conforme ela vai me contando a história, eu percebo que ela tá falando, ela tá contando, mas ela tá passando um trator em coisas que ela não tá vendo as relações, ela não tá olhando os pontos como o que deixou, porque ela tá olhando o que ela precisa conquistar, não o que ela já tá carregando, sabe? É louco porque eu não acho que é uma tarefa fácil.
Mas acho que é um exercício diário, a gente continuar valorizando, né? Quando a gente descobre, continuar valorizando aquilo que a gente identificou que é algo que nos molda. Eu não Que sei. são as nossas construções, a nossa origem. A gente volta aos nossos seios familiares, aos nossos vínculos com os amigos, né? Que é o que você faz com maestria. Todo mundo admira, porque você consegue extrair de nós essa essência. E isso tem um preço. Não é fácil você colocar isso para fora, você de verdade se abrir e se permitir. Eu não sei qual que é a dificuldade que as pessoas têm, mas eu vou dizer de mim, assim. Não só por ninguém fazer algo que eu via que eu tinha como habilidade, mas é o tempo de colheita. Porque às vezes você faz hoje em dia a gente planta um negócio já hoje, já falando, ah, mas amanhã vai dar certo. Eu vou fazer isso aqui porque tantos dias eu vou faturar tanto. Eu vou receber tanto como expectativa. Então eu vou chamar, e as relações estão muito assim, né? Eu vou chamar a Cris para gravar aqui, porque ela grava aqui, aí eu vou ganhar desse jeito, fazer aquilo. Nunca é sobre a troca pela troca, pela experiência, pela vivência. Sempre tem um que a mais, sempre tem um. Então, perdeu o lance de a gente tatear o tempo, viver o tempo, respirar o tempo. A gente sempre já faz hoje pelo amanhã. Pensando amanhã, né? Estamos todos muito imediatistas. Total. Total, porque a gente é tudo para ontem. Então eu gravo com você hoje, falo, isso vai me gerar vários resultados pelo caminho aqui, né, por A, por B, mas a gente esquece de entender o que gera isso aqui em nós. O que gera em nós. Volta pra gente Eu gosto de para ficar anotando as coisas. entender. Você vai falando as frases. Pra mim, quem tá em casa tinha que estar com o caderninho anotando. Tipo, essas frases, porque Ele é exagerado. Não, porque na verdade, pra mim funciona muito assim, sabia? Eu tenho um caderninho pequenininho assim, acho que tá no carro. E eu tenho. São frases soltas. Que aí eu bato o olho e falo, putz, mano. Eu não tenho um caderno, mas na minha mente as coisas ficam ressoando depois, né? A gente conversa e eu fico depois em casa, eita! Não parei para pensar direito na hora que ele É, soltou, mas. E aquilo vai com uma profundidade em vários assuntos, e é muito bom isso. Só que as pessoas têm se esquecido dessa troca. porque a troca, a gente tá se reunindo aqui, né? Quem tá assistindo, um dia várias pessoas passam por aqui. É que a gente for no elevador. Poderia ser uma demanda que a gente resolveria em muito pouco tempo. Em 2 Meia horinhas, horinha. né? Não, em 2 horas você gravaria 3 episódios. Certeza, assim. 2 horas a gente matava. Mas por que o dia todo? Por que a calma? Por que a vivência? Por que a troca? Por que a construção? Por que a gente tá nesse sofá desse jeito aqui? Tipo assim, de boa, despreocupado. Por quê? Porque a gente está vivendo um processo juntos, nos detalhes. Então a gente está plantando junto, a gente vai regar junto, a gente vai colher. Talvez você num tempo, eu em outro, mas a gente vai colher. Então quando eu penso em troca hoje, eu dei um exemplo, eu vou falando, você me corta. Eu dei um exemplo no meu carro sobre uma viagem que a gente vai fazer em janeiro. Agora em janeiro, porque nós estamos em janeiro, né? Talvez eu esteja viajando. Agora Era para eu estar de férias. Siga. Não, tipo assim, quando esse episódio sair, talvez eu esteja vivendo essa experiência. Por quê? O João, nosso filho, pediu para viajar de avião. A gente colocou como meta. E a gente fez uma viagem para Bahia. A melhor amiga do João da escola é uma família que vem de Salvador. E aí os dois descobriram na escola que iam viajar, perceberam os dois. São crianças Geniais. geniais. E aí eles perceberam que iam para o mesmo lugar, que a gente ia estar junto, e eles começaram a combinar a viagem os dois. A professora me chamou e falou, pô, o João e a Lua, eles combinaram o avião, onde eles vão sentar no avião, que eles não iam juntos. Como é que ia ser os passeios? Eles estão combinando tudo. Porque vocês vão viajar junto? A professora me perguntou, eu falei, não, nós não vamos juntos, vamos se encontrar lá. Ele falou, conversa com o João, porque ele tá achando que vai junto. E aí, dessa expectativa do João, a Lua foi, porque a Lua foi com a família dela antes, pro nascimento do irmão dela. E o João ficou. Aí a professora falou, o João tá um pouco chateado, porque a Lua foi, ele ficou, e aí ele tá na expectativa, esperando a hora dele, então conversa com ele com mais calma. E aí eu tava no carro voltando de um trabalho, eu comecei a pensar, eu falei, a gente é assim. A gente vai viajar. Eu e a Cris, você que tá vendo a gente vai viajar.
Você vai num dia, eu vou em outro. Vamos talvez nos encontrar em pontos, talvez num período diferente para cada um. Você começa antes e um pouco depois. Mas o relacionamento, a construção, a troca vai valer, porque o ponto de partida já valeu, e aonde a gente vai chegar também vai valer, porque em certo momento a gente vai se encontrar. Por mais que já por pouco tempo, cada um vai para um lado, mas a gente vai se encontrar no rolê, sacou? Então, assim, esse processo acho que perdeu valor, né? Por conta da internet, de uma pandemia também. Porque, igual o Emicida fala, é tudo pra ontem. Tipo, cara, se eu não. Como. Ah, tô vendo esse podcast, mas não me deram uma fórmula de como me mudar. Não tem fórmula, tem viver e aprender e trocar. E aí eu aprendo com a crise, aí eu mudo, e aí melhoro, evoluo, ganho tempo, ganho, mas eu não sei pra onde. É sobre não só ter a expectativa do chegar, mas da troca, sabe? A gente tá vivendo um momento que, cara, o que se amanhã tudo mudar? Você também falou isso pra gente. Acho que foi com a Carol que você bateu esse papo. E se amanhã tudo mudar? Sabe? A história com sua mãe, tipo, se amanhã mudar, 45 dias, pum. Porque eu conversei com a Carol justamente isso. O processo do luto pra mim me trouxe isso, né? O que que eu tô aproveitando de tempo e qualidade com as pessoas que eu amo? Como eu estou dando valor ao meu tempo de qualidade? Hum, E aí, essa questão da valoração, eu vi que eu precisava aplicar em tudo. Como eu trago a valoração para o meu trabalho, para o meu dia a dia, para as pessoas que eu atendo, a forma como eu me porto, a forma como eu vejo o direito, como eu vejo a advocacia, como eu vejo o direito do outro. Qual é o valor do direito do outro? É o mesmo valor que eu tenho para mim? meu Deus. Não. Porque para você um direito pode ser raso, para o outro muito profundo, e aí as valorações também com medidas diferentes, né? A Sim. gente costuma brincar no direito que são dois pesos e duas medidas. E a gente não consegue valorar exatamente igual para todo mundo. O que é algo que dói muito em você, no seu calo, algo do direito moral, por exemplo, né? Das questões morais, para mim pode passar desapercebido. Eu falar, ai, Caio, eu tenho certeza. Já perdeu seu tempo com isso? Né? Então, assim, cabe a mim julgar qual que é o valor que você dá ao seu direito? Não, cabe a mim trazer os meios. Você pode exercer o seu direito de N formas. E aí vai caber a você falar: não, isso para mim é muito importante, é um direito que tem muito valor, ou é um direito que, ah, pode ser que não vale a pena ir atrás. Eu acho que o que a gente está falando aqui é realmente o poder da escolha, né? Porque às vezes a gente tem, para a gente conquistar o nosso direito, a gente vai precisar escolher perder algumas coisas, né, por um certo período, Renunciar a algumas renunciar a coisas. algumas paradas. Parece fácil, eu acho que tudo que a gente conversou aqui hoje, nada é fácil. E quem tá ouvindo, se não tiver nesse processo de construção, porque acho que hoje as pessoas elas quando a pessoa para ouvir uma conversa dessa, ou ela tá muito cansada de ver as mesmas coisas, de fazer tudo igual, não só de internet, tô falando de vida. Ou simplesmente ela fala assim, cara, isso pra mim já tá tudo funcionando. Só que o tá tudo funcionando tem uma validade. Que quando para de funcionar, dói muito, porque não tem nada a ver com a gente. Agora, a gente viver essas reflexões, esses pontos de ter que abrir mão de uma coisa para você ser mais potente em outra, de você ter que focar em valorizar coisas que o outro não vai valorizar. Cara, eu percebo, Cris, que a gente vai andando, sabe? A impressão é que a gente vai dando um passinho menorzinho assim, mas muito sólido, saca? É muito firme É uma você construção bem consolidada, né? porque você sempre vai conseguir ter acesso a algo que, por mais que mude, a essência não muda, que é o seu eu. Nossa, que viagem agora. É bem complexo, porque a gente pensa assim, o mundo tá inteiro mudando e mutando, mas a gente volta na origem, volta na essência. E aquilo que você é como pessoa, por mais que tudo tá transmutado, não muda nunca. A forma como a gente vai se portar diante de todas as modificações tem o nosso DNA ali, Tem a nossa trajetória tem a impressa, nossa né? trajetória e a gente vai carregar para sempre. E Eu. o que a gente deixa no outro também é muito forte, né? Nó. Sabe o que você tá falando? Sabe o lance de deixar no outro?
Eu acho que também tem a ver com a pessoa decidir o que ela quer fazer. Porque você já parou para perceber que, é o que eu falei, as relações se definem no que o outro pode nos trazer. Mas eu nunca ouvi tanto as pessoas falarem assim, se não tiver o prazer de ver o fruto do que você faz, ou de quem você é no outro, você não vai conseguir ser eficiente. Eu não sei, a impressão que eu tenho é que as pessoas não dão tanto valor a isso, sabe? É mais tipo assim, tá, mas eu vou dar, o que que eu vou dar pra Cris? Vou dar isso pra Cris, tá bom, pra mim é fácil ou não é? Primeiro, é sempre pensando no processo na volta. E aí quando dá e não recebe, se frustra, e aí não quer fazer mais com ninguém, não quer ser mais, não exerce mais quem ela realmente é para as pessoas, porque ela se frustrou num ponto. Mas onde eu quero chegar? Você acha que as pessoas, não sei o que você acha, mas você acha que as pessoas, elas entenderam o valor disso? Eu, eu tenho O que eu tristeza tenho, de achar que o que não. eu tenho visto é que muita gente passa desapercebido pela vida, Isso é muito forte, Cris. passa no automático. E eu não quis passar no automático. Só que esse não é o caminho mais fácil. Fazer o que eu faço, o que você faz, de colocar, sabe, se posicionar de verdade, de não Uhum. ficar em cima do muro, não é o caminho mais simples. Não é. Não é o mais fácil, é o mais doloroso. Porque a gente não tá no molde em que as pessoas gostariam que nós estivéssemos. A gente tá pensando diferente, se posicionando de forma diferente, porque eu me posiciono com o que eu sou, com o que eu Uhum. carrego e você idem. Uhum. E aí isso gera nas pessoas o mesmo desconforto que gera em nós. Ou, eu percebo também, a gente conversou disso hoje, gera na pessoa, a pessoa reconhece que aquilo faz sentido para ela, mas ela não quer assumir que ela tá perdida. Não. Então, pra gente que está se posicionando, parece que não está surtindo efeito em lugar nenhum, porque as pessoas estão retraídas para não assumir que realmente precisam mudar algumas coisas que pro outro já está parecendo que está funcionando, então, mas cada dia mata ela um pouquinho em pouquinho. Então, é ela também tirar essa máscara, sabe? Eu acho que é a gente assumir as paradas de quem a gente, do que a gente realmente quer, de quem a gente realmente é, e buscar com potência, porque se não assumir, eu acho que a gente vai sucumbir. E aí é onde a gente vê todo mundo fazendo tudo igual. Mas se não, eu acho que agora, Cris, mais do que tudo igual, sabia? Eu acho que as pessoas, se elas não assumirem quem elas são, elas não vão aguentar. Ser réplica, ser sombra, ou estar ausente da missão dela, ou não ter prazer no que ela faz. Eu estou encontrando muita gente frustrada com o outro, porque o outro não respondeu o que ela queria, mas o outro não respondeu o que ela queria porque ela não foi quem ela deveria ser. Eu viajo, mas você sacou? Tipo assim, eu me frustro com a Cris porque a Cris não me correspondeu ao que eu esperava, mas eu não fui com a Cris aquilo que eu tinha que ser para que ela me respondesse. E aí eu cobro a Cris, então vira uma desculpa, um mar de desculpas, tipo, a Cris a Cris, nossa, eu fui lá, ela não fez. Mas peraí, você deu pra Cris a abertura, você informou a Cris que isso fazia sentido pra você, ou agora todo mundo tem que adivinhar o que todo mundo quer pra fazer o que as pessoas querem, e aí sim tudo tá certo. Então, é uma cadeia de frustração que tá tomando o mundo e não vai levar ninguém a lugar nenhum, porque. Mas porque tá todo mundo passando a vez, né? Por que que eu vou resolver os meus próprios BOs Nossa, se eu posso colocar nas costas do coleguinha? Falar, ah, mas aconteceu isso na minha vida porque o Caio, ele foi o responsável. Pô, e a minha cota de responsabilidade, onde ficou? Né? O que eu posso fazer para enxugar a minha bagunça, a minha lama e me curar e aí não ficar colocando no outro a responsabilidade daquilo que é um problema meu, que eu carrego? Então é muito, é o que eu sempre repito isso, é muito sobre nós, muito menos sobre o outro. É a forma como a gente se apresenta, como a gente resolve, como a gente entende que aquilo vai ser. É muito forte isso, né? Tá todo mundo passando a vez. Tá todo mundo passando a vez. Eu nunca tinha parado pra pensar, né, nesse lugar. Tipo assim, real. Tá todo mundo passando a vez. Só que o problema é que agora acho que tá chegando a conta, né? Tipo, era pra você ter feito isso, você não fez, você passou, e agora você precisava do que você passou. Você não tem você não tem, você não enxergou a experiência que isso ia te dar pra você poder passar agora aqui, sabe? E isso, quando a gente. Quando, eu acredito que deve ser tenebroso quando cai a ficha Nossa. que passou a oportunidade. Sempre é tempo, né? De consertar, de mudar e
e tentar ser uma pessoa melhor, mas eu acredito que passar desapercebido e aí chega um determinado ponto que você fala, passou, eu não vi, eu Nossa. deleguei, eu não fiz, e eu tô aqui numa fase que já não tem perspectiva. Deve ser um buraco terrível. Quando eu falei pra você que eu acho que as pessoas não vão aguentar se elas não forem elas mesmas por causa desse ponto. A depressão de você ver. E aí a internet mostra o outro, de certa forma, parecendo que funcionou, né? E você não foi quem você tinha que ser, não fez o que você tinha que fazer, tá assistindo o outro e nem sabe se o outro tá dando certo ou não, mas você já fala, pô, ele foi eu não. É a busca da fórmula mágica. O que que ele fez, hein, que deu tanto Vou certo? fazer igualzinho, porque também vai dar certo pra mim também. E não dá, né? Não dá, porque o que é bom pra mim não é bom pra você. É uma máxima que a gente devia sair da pré-escola entendendo. Eu acho que identidade tinha que ser uma matéria na escola. Seria lindo. Porque quando a gente entende quem a gente é, o nosso valor, tanto próprio quanto perante o outro, ele norteia, né? Ele dá, sabe, quando a gente espera o outro reconhecer e o outro tão ocupado com outra coisa, ou nem entende o que a gente carrega, ele não valoriza, o preço que a gente paga é muito alto. Agora, imagine se a gente soubesse o quanto é incrível ser a crise desde o começo. Quantas pessoas vão ter sido impactadas nesse processo que você passou? Quantas pessoas seriam impactadas se o Caio fosse o Caio desde o começo, sacou? Eu, E olha como nós melhoraríamos a forma de resolver os nossos conflitos. Porque o conflito faz parte do ser humano. Quando a gente se conhece, é algo, a interiorização do problema, você consegue disseminar o que acontece com você e com o outro de uma maneira muito mais tranquila, mais sensível, sem ser tão invasivo, tão ofensivo. é porque eu, Autoconhecimento é uma parada chave. olha, se a gente for entrar no autoconhecimento agora, eu vou Vocês falar. estão com tempo, gente? A gente pode gravar quantas horas? A nossa diretora agora aí fez assim, Já. ó, tá acabando, tipo assim, já estão falando um bar. Eu acho que vale a gente conversar. Vou fazer o seguinte, nós conversamos sobre isso no meu podcast. Fechou. Porque o autoconhecimento, ele transformou minha vida. E não é um processo que terminou. Mas o autoconhecimento tem mudado muita coisa na minha cabeça, na minha vida, na minha história, na minha forma de interagir com a vida. Eu acho que eu posso deixar aqui para finalizar, porque senão a gente vai tomar uma bronca. O preço da autenticidade, ninguém vai entender o preço que a autenticidade custa para cada um. Esse é um ponto. E por as pessoas não entenderem, não vale a gente esperar o reconhecimento para começar a ser quem a gente é. Então, se eu posso deixar uma mensagem para quem está aqui e acompanha o seu trabalho, será que o nosso direito está tendo valor? Sabe? Vale o nosso direito? A gente está buscando entender, é o que você fala, quem você é. Para mim, isso é o grito da crise. Mas será que a gente não está perdido e aí está olhando para tantas coisas que a gente está esquecendo de olhar para o mais importante que é a gente mesmo, sabe? Então, se isso, eu espero que isso faça uma pessoa, duas, três, milhares de pessoas ligarem uma chavinha de, pera, será que eu tô assim porque eu tô olhando para o outro? Ou será que eu tô assim porque em vez de olhar para o outro, eu tô deixando de olhar para mim e ser quem eu realmente devia ser, essa angústia, essa questão de, putz, já fiz de tudo, já pus vídeo do De não avesso na ver internet. caminho, né? As pessoas pararam de achar um caminho, elas estão sem eixo, Perderam o próprio mapa. perderam o próprio mar. Eu vou parar, senão a gente não vai parar. Totalmente sem bússola. Caio, te agradeço Que papo legal. imensamente. Pô, tá até Foi acalmada na gente, um né? Nós demos até prazer, um. né? Passou, Passou um trem que tava passando aqui, te acalmou. a gente acalmou, mas foi maravilhoso. Muito obrigada. Te agradeço demais por sentar aqui nesse sofá comigo, por a gente poder mostrar um pouquinho para o pessoal o que acontece nos bastidores, as ideias que a gente troca. Essas conversas aí, né? Essas conversas são profundas, o negócio vai longe. Preparem-se, vem muita coisa por aí. Obrigado você pelo convite. Eu acho que
o convite estar aqui com você, eu volto a dizer. É um prêmio, porque nesses 12 anos que eu trabalho com audiovisual, eu entendi que minha maior potência era potencializar esse tipo de pessoas. E ver você aqui, saber que as pessoas estão podendo entender, compreender e acessar a sua essência dessa forma, que você é muito incrível nesse lugar de troca, de fala, de construção. Eu estou muito feliz. Obrigado você por confiar na gente, dar na nossa mão a preciosidade de falar de você, velho. De verdade. Eu tô sendo... Tô emocionada. Me dá um abraço. Tu é gigante. Obrigada. Prazer todo Obrigado. Obrigado mesmo. Obrigada. Se inscreve no canal dela, viu, pessoal? Que é muito legal. Até a próxima. Teremos 1 hora, a gente conta pra vocês como isso tudo aconteceu. A gente precisa contar a história de como nós nos conhecemos. Vamos falar no meu também. Bora. No meu. Obrigada, pessoal.